Obrigado, professor Prata. Passaremos, então, à professora Yara, que explanará sobre o amadurecimento dessa discussão na UFSC, e já com uma ideia de início para proximamente, 2012, espero, né, professora? Boa tarde a todos. É com alegria que eu estou novamente aqui na FURB. Levei quase 2 meses para retornar, né? Mas são momentos bastante difíceis de a gente ir amadurecendo ideias, vendo critérios, para que a gente consiga chegar com muita qualidade e responsabilidade aqui na FURB, né? Então, eu vou mostrar alguns dados para vocês, que foi feito pela equipe da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que eu estou representando, e pela Secretaria de Planejamento, que o professor Sanson também está representando, dentro de alguns critérios, realmente, de planejamento, né? O professor... Nós 3, no momento, somos membros dessa comissão. Então, lógico que a apresentação vai ser bastante resumida, né? Mas vamos tentar contemplar algumas premissas que nós trabalhamos, né? Como o professor Prata já colocou, na realidade, o processo de expansão das vagas públicas federais no Brasil iniciou em 2003, né? Sendo que um grande momento de expansão está encerrando em 2012, que é um projeto chamado REUNE, né? Expansão do ensino público, e agora nós estamos indo para um outro momento, que é 2012 a 2020, né? Onde mais ou menos temos que atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê que 33% das vagas públicas, vagas de ensino superior, sejam federais, né? Então, a gente tem que ter em meta alguns conceitos, alguns critérios referentes à ampliação do ensino superior público no Brasil como uma política institucional, né, maior do Estado, em que se almeja chegar a indicadores mais significativos do que os hoje existentes que o professor Prata apresentou. Quando nós pensamos em início, vaga e curso, nós temos que levar em consideração principalmente a conclusão, né? Não só vagas que nós oferecemos, mas vagas que efetivamente levarão a pessoas diplomadas. Senão nós nunca mudaremos o feitio do nosso país. Então, temos que pensar em ocupar os 3 turnos, para pessoas que trabalham num turno ou no outro tenham a opção de estudar. Temos que nos preocupar com os arranjos locais das cidades, temos que nos preocupar com a área tecnológica, temos que nos preocupar com a formação de professores capacitados e contribuam também para a melhora da educação básica, né? Então, são todas essas vertentes que, no momento desse, a gente tem que pensar. A comissão, nesse momento, trabalhou mais com esse início, né? Sabemos que tem passo 2, 3, 4, 5, mas estamos pensando no momento em 2012, 2013, são dados iniciais, também temos que discutir na nossa instituição, né? Então, o objetivo da expansão aqui, nós sempre temos que pensar a situação da FURB, a parceira UFSC, né? E a visão institucional, então, de atingirmos mais vagas públicas, num contexto que, daqui a uns anos, tenhamos cada vez mais brasileiros que têm um diploma de curso superior, né? Que muitas vezes foge do individual para vir na visão de coletivo, né? Então, vamos lá. Nós temos que pensar algumas dimensões sempre, quando nós pensamos em Estado brasileiro, né? Então, a dimensão social é primeiro da expansão, né? Um projeto de expansão do ensino superior brasileiro se concentra em 3 vertentes. A primeira, a dimensão social, né? Que seria a universalização do atendimento ao território, atendimento aos municípios populosos e com baixa renda per capita, e municípios com percentual elevado de extrema pobreza. Ou seja, então, a dimensão 1 da expansão, como vocês estão vendo, a gente não estaria no Vale do Itajaí falando em vaga pública, porque o Estado de Santa Catarina ele não se enquadra nessa classificação como ali colocada, tá? Isso faz com que a gente entenda um pouco por que a expansão foi maior na região norte e nordeste, tanto por universidade quanto por novos campos, certo? Né? Então, tem a dimensão nacional aí, que nem sempre é que a gente gostaria, mas é que é a realidade do país,
que nós temos que ver que algumas dimensões, né, não são atingidas. Tá, pode ir para o segundo. A segunda é a dimensão geográfica. Né? Então, eu tenho os municípios com mais de 50 mil habitantes, de micro-regiões não atendidas, essa vocês já estão mais se inserindo, né? Universalização do atendimento às mesorregiões brasileiras, municípios e micro-regiões não atendidas, interiorização da oferta pública de educação profissional e ensino superior e o baixo estado da média nacional. O que eu gostaria só de lembrar, que quando a gente fala em vaga pública e ensino superior, a gente considera as federais, as estaduais, as municipais e os institutos federais. Tudo isso tem que ser considerado no conjunto. Né? Então, é por causa disso que pode ter indicadores que a região pode não estar inserida. Né? Vai ao terceiro, que agora todo mundo vai gostar mais. A terceira dimensão, sim. A terceira dimensão foi através dessa terceira dimensão que a FURB teve a possibilidade de se incluir como um campus de construção de um campus federal. Então, municípios com arranjos produtivos locais identificados, que existe isso, toda uma classificação, e aqui vocês têm arranjos produtivos locais bem caracterizados, o professor Sansão depois me complementa aqui, e em torno de grandes investimentos, ou seja, a região do Médio Vale do Itajaí, representada principalmente como município sede Blumenau, tem uma economia fortalecida em alguns setores, outros não, tem coisas em ascendência, tem coisas que estão com outras dificuldades, e é um compromisso, sim, do Estado brasileiro de conseguir acompanhar essa demanda para que, daqui a 20 anos, né, esses arranjos produtivos locais realmente contribuem para o fortalecimento, né, da região. Tá? Então, quando se definiu que o campus da UFSC seria aqui em Blumenau, foi principalmente pela dimensão de desenvolvimento, tá? Principalmente no primeiro item de arranjos produtivos locais identificados. Não sei, podia só explicar um pouquinho isso, que eu acho que fica mais fácil. Eu acho que a professora Yara já falou de forma bem clara, né? Eu só adicionaria o seguinte, que a região aqui de Blumenau está passando por grandes transformações econômicas, né? Que já foi uma região, por um longo período, né? Baseada em indústria de mão de obra barata. Hoje, essa indústria está migrando para outras partes do país e até para o exterior. E, ao mesmo tempo, a área de serviços, tanto de apoio à indústria como de serviços direto para as pessoas, como é o caso do turismo, se torna cada vez mais forte. Mas o papel da universidade seria ajudar nessa transição. A universidade gera no seu entorno empresas ligadas a essas áreas, mas o que é gerado no entorno depende muito do que está acontecendo no ambiente da cidade também. A universidade por si só não faz milagres, né? A não ser que ela se especialize em alguma área de nível internacional que não dependa do local. Mas a ajuda que se pretende, essa é a ideia de incluir esse item pelo governo, é justamente aproveitar essa dinâmica local e ajudar essas regiões a se desenvolverem. Porque se não tivesse capital humano ajudando, pode acontecer a decadência da região, né? Que como tem muitos exemplos no Brasil, alguns exemplos, e no exterior também. Então, essa que é o critério, né? Se não fosse esse item aí da APL, Blumenau hoje está muito bem, né, nos índices, mas não se sabe o que pode acontecer no futuro. Agora, via essa
essa proposta, né, de estimular as APLs, é possível, então, que Blumenau continue a sua transformação e se firme nacionalmente e internacionalmente com essa vocação transformada, né? Eu acho que era isso que poderíamos acrescentar. Então, o que vem em seguida está muito condicionado por esses critérios aí. Bem, então, a gente tentou mostrar quais são indicadores que são usados pelo Ministério da Educação e quais são os que, ou através dos quais, chegamos aqui, né? Então, agora, inclusive, eu acho que esses dois aqui podem pular, considerando o momento. Na realidade, se sabe realmente que nos últimos anos houve uma grande expansão de vagas públicas em função do projeto de expansão e temos que continuar, né? Isso aí só está mostrando para todo mundo o total de matrículas da rede privada e rede pública. Deu uma caída. Nessa nova expansão. Continuou crescendo. Sim, por causa disso que no início se previa 40%, agora está se prevendo 33%, porque na realidade os dois sistemas coexistem, né? E são importantes que coexistem. Tá? Então vamos para a próxima. Tá, como é que nós trabalhamos para chegar a algumas sugestões, algumas indicações de curso, né? Foi feito um estudo da região do Vale Itajaí, né? Dados que a FURB nos repassou, dados que nós temos na UFSC, né? E dados usuais que são utilizados pelo Ministério da Educação quando da alocação de novos cursos, né? Então, nós estabelecemos uma lista reduzida de critérios técnicos, que eu já vou mostrar em seguida, e uma lista de cursos, uma pré-seleção, que atendam esse plano de expansão da UFSC. Tá? Então, eu sei que está bastante reduzido aqui, mas eu vou ler para vocês. Né? Então, a primeira questão. Essa lista que vocês têm ali, por ordem alfabética, do lado de cá, é a lista que consta dos cursos da FURB, que são 44. Né? Então, estão por ordem alfabética, e nós levantamos alguns indicadores. Então, o roxinho ali é o ENAD, né? Que é um parâmetro que nós temos que acompanhar numa universidade federal, né? Porque um dos critérios que nós somos avaliados é a nota do ENAD. Né? Depois nós temos a relação de alunos por professor, tanto na UFSC quanto na FURB, que é o verdinho. Né? Depois nós temos... eu acho que está me mostrando aqui alguma coisa. Mas, tudo bem. O assessor está cansado. Então, são a relação aluno-professor, que nós temos que comparar, né? O turno de oferta dos cursos, né? E ali o rosa, o rosa é a concorrência. Né? O que é a concorrência que precisamos considerar? É quantos cursos semelhantes ao daqui, por exemplo, vou dar um exemplo, direito, existe na região correspondente a Rio do Sul até Navegantes. Tá? Por que eu tenho que considerar isso? Porque conforme o curso, eu tenho que ver, se eu morar em Rodeio, pode ser mais fácil eu estudar em Rodeio, pagando o curso, do que eu me deslocar em termos de horário e tempo para estudar em Blumenau. Então, eu preciso ter uma ideia de quantos cursos tem nessa grande região do Médio Vale, e já indo para o Baixo Vale. Certo? Então, é um dado que a gente sempre tem que colocar. Então, vocês estão vendo ali que tem alguns do rosa que vai até o final, né? Quer dizer, tem bastante daquele curso, e tem uns que não tem ou tem muito pouco. Então, tudo isso são indicadores. Né? Depois, aqui, os outros indicadores nós não consideramos nesse momento tão importantes, mas é turno do curso, é licenciatura, se é bacharelado, tá? Isso tudo está considerado ali. Né? Acho que a tabela é esse, né? Pode usar. Então, quais são os critérios que nós definimos? Né? Quais são os critérios principais que nós definimos? Bem, o primeiro critério que nós definimos é que seria muito difícil, no primeiro momento, porque acho que está claro para todo mundo que esse processo de incorporação, né, é algo gradual. Então, nós estamos falando, nesse momento, apresentando, nesse momento, a possibilidade de atender ao momento 1,
né, que é 2012, 2013, depois vem 14 e 15, assim vamos. Né? Então, estou falando para vocês sobre 2012 e 2013. Né? Então, nesse primeiro momento, é muito difícil atender a cursos da área da saúde. Por quê? Porque o MEC nos deixa aberto várias possibilidades, mas ele é bastante concreto em todo o projeto de expansão, que diz que a relação de aluno para professor é 18 alunos por professor. Isso, para vários cursos da área da saúde, principalmente nas fases mais adiantadas, se torna quase inviável. Então, é muito difícil começar em cursos que você já sabe que terá dificuldade em alcançar o objetivo final. Vejam bem, se depois, num segundo momento, outros cursos são incorporados, que essa relação pode ser diferente, vou dar um exemplo típico, o curso de administração, você pode ter mais do que 18 alunos por professor. No terceiro momento, você pode incorporar cursos que essa relação tem que ser pequena, de 1 para 10 ou 1 para 15, porque você compensou em outros momentos. Mas, no primeiro momento, não é possível fazer isso. Nós temos, no primeiro momento, cursos que dê para adequar à realidade. Depois, no segundo momento, podemos pensar de outro jeito. Terceiro momento, de outro jeito, que, ao final, a gente completa a relação institucional de 1 para 18. Ok? Deu? Então, nesses critérios aí, quer dizer que os 10 cursos hoje da área da saúde já não vão ser considerados, certo? Então, a relação de 44 vai descer inicialmente já para 34, certo? Nesses 34, adotamos os critérios que estão aqui. Né? Então, cursos com conceito ENAD superior ou igual a 3, eu não vou dizer agora quais não são, mas vocês sabem nos cursos de vocês que tem alguns que são 2, porque seria muito complexo para nós aceitarmos um curso, trabalharmos com um curso que tem um conceito inferior ao desejável para a universidade pública, que é no mínimo 3. Né? Isso seria bastante complexo no primeiro momento. Segundo, cursos com demanda considerada baixa para a região, ou seja, menor que 2, visto que esse perfil da demanda pode ser justificado pelo custo do curso para o candidato. Então, vocês têm vários cursos que a demanda é inferior a 2, 0,88, 0,95, 1,35. Então, esses são os que nós vamos nos dedicar maior atenção, já que os demais, que têm uma demanda maior, tenderão a ter mais alunos para cursar, que tenderão a ter mais condições para mantê-los, que ajudará a FURB a se manter ao longo desse tempo. Tá? Ok? Porque queremos trabalhar com parceria e sabemos que a FURB, aos poucos, vai incorporando e nós vamos aumentando, mas para sermos parceiros temos que respeitar um ao outro. Né? Então, a FURB tem que coexistir com a gente. Então, no primeiro momento, estamos pensando mais os de considerado baixa demanda, né? E deixando para a FURB, no primeiro momento, os de mais alta demanda. Certo? Por fim, e não menos importante, cursos com concorrência menor que 6. É o que eu expliquei antes, né? Na grande região, quantas vezes o curso, ou muito similar, é oferecido. Então, curso com concorrência menor que 6, por considerar-se que tais áreas ainda não estão bem atendidas na região. Então, nessa região de vocês, tem cursos que têm 8, outros 7, 6, esses nós preferimos colocar os que ainda têm menos, né? E que a chance de alguém poder fazer, ou ter condição de fazer numa pública federal, seria muito importante. Tá? Então, vamos lá. A partir do primeiro critério, que a gente já separou a área da saúde por uma questão de manutenção básica, de garantia, nós estabelecemos esses outros, né? E, a partir disso, nós chegamos aonde vamos. Pode passar. Daí, essa tabela, essa aqui vocês estão vendo que já está bem menor, né? A outra não cabia, porque eram todos, aqui já são bem menores. Né? Então, nós temos aqui, novamente, os indicadores. Você já vê que todos eles têm as barrinhas. O que são as barrinhas? Para não ler novamente, corresponde aos critérios que eu acabei de colocar. Né? A ocorrência, a procura. Né? E isso aí nos levou, agora, a partir desses dados, a ver a FURB como aspecto de Universidade Federal, em que eu tenho que contemplar os arranjos locais, eu tenho que me preocupar, sim, mesmo que na maioria delas sejam deficitárias, eu preciso me preocupar, sim,
com licenciaturas, é a minha função social, e eu tenho que me preocupar com o desenvolvimento regional também. Então, nesse contexto, e baseado nesses critérios, pode passar, fazendo favor, nós chegamos mais ou menos a essa construção, que está ainda em algumas possibilidades de arranjo. Toda vez que eu tiver a palavra licenciatura, quer dizer que a gente pode construir junto a visão do bacharelado correspondente, certo? Né? Ok? Então, por exemplo, em princípio, vocês não têm o curso de física, mas numa visão de expansão, a gente também pode pensar em cursos que hoje ainda não existem. O que eu posso dizer para vocês? Que a maior das carências da educação básica é física, né? E que nós só temos 2 cursos no Estado, um na própria Federal, outro Joinville, na UDESC. Então, precisamos pensar, né? No primeiro momento, no segundo ainda. Tá? Depois, ciências biológicas, música. A música eu já vou explicar por quê. A química e a computação. Tá? Entrou do gaiato, tudo bem. Então, a física, as ciências biológicas e a química, numa nova organização de estudo, elas são tidas como as grandes ciências, né? Então, a visão interdisciplinar, teríamos que repensar um pouco isso, certo? Né? Professor, qual é o tipo de física, qual é o tipo de química e qual é o tipo de biologia? Vocês podem me perguntar, por que não a matemática? Né? No primeiro momento, não pensamos na matemática, porque pelo aquele indicador de inferior a 2, ela não se encaixa. O curso de matemática dele, vocês têm uma boa procura, por N razões. Né? Então, é uma questão depois de avaliar se a gente mantém isso ou não. Certo? O que nós temos que ter claro? Nós temos uma vertente de ciência, de licenciaturas, sim, e que essa vertente tenderá mais para essa área de ciências, que é a maior carência, e que o tamanho da área de ciências vai depender um pouco do momento de implantação. Né? De qualquer jeito, a gente sabe, eu já visitei e conheço, vocês têm uma boa infraestrutura na química, vocês têm uma boa infraestrutura na biologia, então dá para pensar nisso aí. Toda vez, então, como eu já falei antes, licenciatura poderá ter o correspondente bacharelado, que a gente pode também pensar. Certo? A música aparece aí porque a música também seria um curso muito especial para a UFSC. No nosso Reúne, no nosso processo de expansão, o único curso que a gente não implantou foi música. E a gente não tem muito conhecimento de música. Então, a UFSC vai aprender muito com a FURB no curso de música. Né? Eu acho que ser parceiros, podemos aprender os dois lados. Então, a música, para nós, é um complemento no nosso leque de cursos. Eu acho que a região tem muito a ver com o avanço da música, né? Sempre foi bastante forte aqui, o Carlos Gomes é um dos primeiros do Brasil, né? E, então, música é um investimento, assim, por complementação dos próprios cursos que hoje que temos na UFSC, né? Nós temos cinema, artes cênicas e outros, mas nós não temos música, né? Sem dúvida, é um que nós temos que procurar trabalhar muito com vocês. Tá? Então, está a música ali. A computação com licenciatura, porque é uma das áreas mais carentes, né? Nós somos membros do Fórum Catarinense, e praticamente não tem professor dessa área para educação básica. Então, é uma licenciatura também que temos que pensar. E a gente tem que ver, às vezes, em outros cursos, né, eu tenho essa possibilidade de já ter disciplinas comuns. Né? A engenharia, nós botamos tronco único aí, é o seguinte: a tendência atual, e a gente tem autonomia para isso, por ser federal, é de cada vez mais ter cursos que têm uma única possibilidade de ingresso e que o aluno, à medida que vai passando semestre a semestre, vai vendo as suas competências. Então, é por causa disso que a gente colocou ali, tronco único com 3 saídas. Vamos construir isso, né, dentro de algumas opções, certo? Só para dar um exemplo, o nosso programa de Joinville, que começou em 2009, nós temos uma entrada com 7 terminalidades. E é com muita alegria que, recentemente, quando eu estive no MEC, essa nossa proposta foi considerada uma das 3 mais inovadoras da expansão no Brasil. Essa nossa de Joinville. Inclusive, vai ser apresentada em seminário. Então, eu gostaria também, daqui a pouco, a nossa proposta presente na FURB também seja tão inovadora quanto aquela. Né? Então, isso é uma forma também muito grande de otimização.
né? O design também é considerado dos arranjos produtivos regionais, né? Locais, né? Vocês têm um curso de design bastante bem conceituado, ele é considerado um total de baixa demanda, mas ele tem um arranjo local importante. Então, seria um curso que pensaríamos também, nesse momento, em já pensar no ingresso para ele. Para vocês terem uma ideia, o design de vocês, em princípio, é design de produto, né? O nosso design, éramos 3 cursos, temos um que temos 6 terminalidades. Então, por exemplo, a moda no nosso é uma parte do design. Então, vê bem o que eu estou tentando mostrar para vocês. Que eu posso ter nomes diferentes de cursos, mas que eu posso chegar a um destino próximo ao nome atual da FURB, né? Tá? Então, eu posso ter 15 cursos, por exemplo, que contemplam uns 30, 40 da FURB, certo? Qual é a vantagem disso? Por que se adota esse sistema? Porque o aluno vai optando, ele opta pela grande área no momento inicial e depois ele vai se vendo lá dentro, para onde ele vai migrando. Tá? Então, o design seria uma área também adequada para isso, como a engenharia, né? E botamos também ali o turismo, né? Que seria um arranjo local importante. Não temos domínio também nessa área, por causa disso temos que pensar, mas talvez com boas parcerias vamos adiante, né? Então, isso aqui seria o resumo da primeira etapa, que a gente botaria assim, 2012, 2013. Né? Agora a gente tem que discutir isso aí tudo bem para a gente caminhar. Acho que a gente sempre tem que deixar claro que o campus UFSC vai sendo construído paulatinamente, né? E que precisamos fazer uma série de atividades para chegar lá. Tá? Acho que só vem mais um, né? Isso só para vocês terem ideia, né? Que existe um tempo de trabalho, né? Primeiro, nós temos que encaminhar essa proposta ao MEC, com mais detalhes, daí temos que sentar desses cursos e começar a trabalhar junto, né? As licenciaturas, eu tenho clareza que nas licenciaturas sempre terá, no primeiro momento, também a participação do Centro de Educação, né? E aos poucos a gente vai construindo as outras opções, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que esses projetos eles têm que ser também otimizados. Então, se eu tenho a área de engenharia, eu tenho físicas e matemáticas e química já no currículo que me viabilizam a implantação das licenciaturas, certo? Outros cursos me viabilizarão outras licenciaturas, né? Mas se eu tenho agora um X de professores, eu tenho que otimizar para o campus poder ser construído, né? Então, tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, certo? Né? E daí estão todos aqueles passos ali, a consolidação da proposta, UFSC, FURB, CESU, né, que é a Secretaria de Educação Superior do MEC. Depois vem os projetos pedagógicos, que em si precisam ser aprovados na Câmara de Ensino da UFSC. Pode ser que alguns sejam muito próximos já, né? Uma questão que temos que ver. Depois nós temos o edital do vestibular, né? O nosso vestibular hoje é o seguinte, 70% da nota é vestibular, 30% é ENEM, isso, deste ano, e todas as vagas remanescentes, que não foram ocupadas, são ocupadas por nota ENEM. Certo? Né? Depois, os concursos públicos, né? Uma parte gradativa, um trabalho em parceria com vocês, para depois a gente começar o início dos cursos. Né? Que talvez seja viável alguma coisa já começar em 2012. Né? Vocês viram que, pelo conjunto dos cursos, alguns são mais fáceis de implantar, os mais complexos. Né? Então, isso cabe a gente ir definindo ainda esse ano, para ano que vem trabalhar muito, 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 e conseguir com sucesso chegar lá. Tá bem? Era isso, mais ou menos, em linhas bem gerais. Eu sei que tem muito detalhe ainda, mas a gente, pelo menos, queria trazer para vocês algumas linhas gerais. Né? Ok? Obrigado. Obrigado, professora Yara. Então, vamos agora, nesse momento, abrir para perguntas.